Para você fazer a pesquisa da sinalização lá no Google Maps, eu vou trazer uma dica que pode ser interessante para facilitar aí a sua vida, como você busca essa informação e como você chega até o radar que está, a posição que está o radar, principalmente no caso de rodovias. Vou trazer aqui um exemplo do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, o DR, mas pode ser aplicado isso em outros órgãos e outros DRs ou até mesmo nos municípios. Vem comigo aqui. E eu vou digitar aqui radares DR São Paulo, porque nesse meu exemplo a multa foi numa rodovia estadual. Aqui na primeira opção, pesquisa de radares. Eu vou descer a página aqui que tem algumas informações e aqui ela me traz a relação de todos os radares que estão operando e fiscalizando nas rodovias do estado de São Paulo, as rodovias estaduais do estado de São Paulo. Nesse exemplo, eu sei que a minha multa ela foi na SP 330. Então vou digitar aqui 330. Ele vai me trazer todas as informações de todos os equipamentos em operação nessa rodovia. Eu vou marcar aqui 100 para trazer mais operações, mais radares. E essa multa específica ela aconteceu em Santa Rita do Passa Quatro. Para facilitar a busca, eu vou marcar aqui por município. Ele vai categorizar por município. E eu vou localizar o município de Santa Rita do Passa Quatro. Localizei aqui o município, deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês. Eu localizei aqui o município, Santa Rita do Passa Quatro. Eu sei que a minha fiscalização aconteceu no sentido norte da rodovia, no quilômetro 253. Então, as informações conferem com o auto de infração e a notificação de autuação. Mas aqui à direita eu tenho o número do equipamento, que eu posso fazer a pesquisa também por esse número. Eu vou botar lá só para vocês verem como é que funciona. Vou colocar aqui na pesquisa o número do equipamento. Ele já me trouxe a informação que eu quero aqui, filtrada pelo equipamento. Santa Rita do Passa Quatro, SP 330, quilômetro 253, local onde foi a minha multa. Aqui do lado direito nós temos a documentação relativa ao equipamento, o estudo técnico, por exemplo. Eu sei que a velocidade do local é de 40 km por hora, uma rodovia em 40 km por hora, me causa uma certa estranheza, mas vamos entender o que é isso. E aqui, na latitude e longitude, eu vou copiar essa numeração para facilitar a minha pesquisa. Eu vou abrir Google Maps e vou inserir essa informação aqui na caixa de pesquisa. Cheguei no local e já descobri que se trata de uma praça de pedágio, por isso que a velocidade de 40 km por hora, como mencionado. Mas eu vou trazer aqui uma outra informação para vocês, porque nós estamos verificando a sinalização, não se esqueça disso. O que me importa aqui? Verificar a sinalização antes e no próprio equipamento, conforme a legislação. Eu vou voltar um pouquinho aqui na rodovia e vou fazer um passo a passo junto com vocês aqui. Vou descer o bonequinho aqui no chão. E aqui a primeira informação que eu tenho é que daqui 1 km eu tenho uma praça de pedágio e a partir desse ponto da via, a minha velocidade passa a ser de 90 km por hora. Lembra que em vias em que tem mais de uma faixa de rolamento, tem que ter placa dos dois lados? Então nós temos a placa aqui do lado direito e a placa do lado esquerdo. Essa rodovia, nesse trecho, ela é de 110 km por hora, então no trecho anterior o veículo vinha desenvolvendo a velocidade de 110 km por hora, e aqui ele passa com essa sinalização a ser obrigado a diminuir para 90. E outra regra importante que eu já mencionei para vocês, conforme ele vai chegando mais próximo daquele local de 40 por hora, a velocidade tem que ser diminuída aos poucos. Vamos ver a próxima sinalização qual que é. Vamos adiantando aqui a nossa ida até mais próximo. Não tem nenhuma placa de sinalização, tem uma via, os carros que vão entrar por essa via, então possivelmente tem uma placa logo à frente para esses veículos, e está aqui a placa de 80 km por hora. Então eu vinha desenvolvendo uma velocidade de 90, tenho que diminuir para 80. Quem está adentrando essa via por aquela faixa adicional, ele já vai ter que desenvolver essa velocidade de 80. Um pouco mais à frente, eu já vejo que tem uma sinalização de 60 por hora, e, obviamente, a próxima será de 40 por hora. Uma placa de cada lado da via, regras observadas aqui pelo DR de São Paulo, mas aqui à frente, 40 km por hora. E lembra que em rodovias, velocidades menores que 80 km por hora, a placa de sinalização elas tem que estar posicionada entre 300 a 1.000 metros do radar. Então aqui nós temos o posicionamento da primeira placa de 40 km por hora, o radar está lá na frente, mas vamos seguindo aqui. Uma outra placa suspensa de 40 km por hora. Chegando mais perto do equipamento,
nós temos outra placa de 40 km por hora, agora só posicionada do lado direito, porque as faixas lá do lado esquerdo, elas não estão fazendo essa fiscalização. Aqui nós estamos naquelas faixas em que o veículo não é obrigatório fazer a parada, né? O pagamento é feito de maneira automatizada. E nós estamos chegando próximo do equipamento de radar. Uma outra questão que eu quero mostrar para vocês aqui antes é o seguinte. Perceba que aqui na frente nós temos posicionado o display onde vai aparecer a velocidade do veículo. E por enquanto não tem nenhuma velocidade mostrando ali. Só que aqui abaixo nós podemos perceber nesse posicionamento aqui os sensores dessa faixa, os sensores dessa outra faixa e os sensores dessa outra faixa de rolamento. Veja que o veículo ainda não passou pelos sensores, a velocidade ainda não aparece ali no display, e assim que ele passa, a velocidade é registrada. Nesse nosso exemplo aqui, 34 km por hora. E aí nós temos, junto ao equipamento, a placa também de regulamentação de velocidade. Então, nesse nosso exemplo, o órgão de trânsito seguiu todas as regras estabelecidas lá pela 798 com relação ao posicionamento das placas, a distância das placas até o equipamento, medidor de velocidade, e a própria placa que é afixada no equipamento. E aqui ele cumpriu todas as regras necessárias relativas à sinalização dessa multa, né? Nesse local aqui que você foi fiscalizado. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é aquela situação em que você reside longe do local onde você foi fiscalizado e você tem que utilizar de outros mecanismos para verificar a sinalização do local e ver se o órgão autuador cumpriu ali com as suas regras, com as suas obrigações. Um outro mecanismo para você obter essas informações é solicitar ao órgão autuador, no caso aqui de São Paulo DR, um mapa de instalação das placas. O órgão autuador ele sempre registra isso em documentos para delimitar a questão da sinalização, principalmente para as equipes que vão a campo para fazer a instalação das placas. Então tem a sinalização, tem ali a distância até o equipamento, é outro documento que você pode solicitar junto ao órgão autuador. Então primeiro faz essa análise aqui do local pelo Google Maps e depois, se necessário, você pede essa documentação junto ao órgão autuador. Mas eu vou trazer para vocês agora um outro caso em que a sinalização não está tão perfeita assim, conforme eu mencionei no caso anterior. Vem comigo. Nós estamos aqui em outra rodovia e da mesma forma que a rodovia anterior, que eu mostrei para vocês, ela me traz aqui a informação que o pedágio está a 1 km, mas nenhuma alteração na velocidade que eu venho desenvolvendo. Seguindo um pouco mais à frente, nós temos a primeira placa obrigando a diminuir a velocidade. Mas olha que interessante, só tem placa do lado direito da via. Não tem posicionada nenhuma placa do lado esquerdo. E você já sabe que em rodovias onde há duas faixas de rolamento, nós temos que ter placa do lado direito e do lado esquerdo da via. Mas vamos seguir para ver se tem mais alguma informação logo à frente. Temos uma outra placa um pouco mais à frente, 40 km por hora. Também não há placa do lado esquerdo da via, da mesma forma. Temos uma placa suspensa, que aí sim se aplica para os dois lados da via. Aqui nós podemos entender que a sinalização está correta, porque a placa suspensa, ela substitui as duas placas na lateral. O que nós temos que observar nessa placa é se ela está numa distância adequada de acordo com a legislação, entre 300 a 1.000 metros. Mas vamos seguir. Perceba que por enquanto não tem nenhuma sinalização. Aqui tem outra, 40 km por hora, só tem de um lado da via. E seguindo aqui, nós vamos ter os sensores, da mesma forma que no exemplo anterior. Os sensores estão aqui, dessa faixa, da faixa do meio e da faixa onde eu estou transitando. Por enquanto não tem nenhuma marcação aqui no equipamento. Quando o veículo passar pelo sensor, vai ser registrado ali a velocidade. Nesse exemplo, 30 km por hora. Aqui sim a placa junto ao equipamento está correta. Então veja que nesse segundo exemplo que eu passei para vocês, pode ser que a sinalização ela não esteja de acordo. Aliás, o fato de não ter sinalização dos dois lados da via já configura ali uma irregularidade. E isso pode ser explorado no seu recurso. Então é um mecanismo que você tem, o Google Maps, ele nos traz ali uma oportunidade de analisar a sinalização e verificar se ele está de acordo com a legislação ou não. E nesse nosso exemplo, nós podemos conjuntamente com outras questões, principalmente analisar a distância daquela placa que estava suspensa até o local do equipamento, para verificar se ela está dentro do limite
tolerável ou determinado pela legislação para verificar se a placa está correta ou não. Porém, se nós estávamos desenvolvendo uma velocidade de 100 km por hora na faixa da esquerda, pode ser que em momento algum eu verifiquei aquelas outras placas de diminuição de velocidade. E minha velocidade que estava sendo desenvolvida a 100 por hora, com essa placa suspensa de 40, eu não tenho condição suficiente para diminuir a velocidade do veículo com total segurança. E isso pode ser explorado aí na sua defesa. Uma questão que tem que ser observada, eu mostrei para vocês antes uma sinalização totalmente perfeita e essa agora com algumas falhas que podem ser exploradas.